Olá, meus amores! Hoje nossa aula é de matemática e vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre frações. Hoje iremos estudar sobre a simplificação de frações. Então, para simplificar uma fração, precisamos dividir o numerador e o denominador por algum divisor comum entre eles. Ou seja, um número que dê tanto para dividir o numerador quanto o denominador. E quando a gente divide essa fração, iremos encontrar a chamada fração irredutível, ou seja, a menor fração possível. Então, vamos ver isso nos nossos exemplos. Então, primeiro, para relembrar, o numerador é o número que fica na parte de cima e o denominador é o que fica abaixo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de frações, certo? Porque nem todas as frações é possível que a gente faça a simplificação. Para que ocorra isso, precisa existir um número que seja divisível pelo numerador e pelo denominador. E nem sempre isso é possível. Então, eu trouxe aqui 4 frações. A nossa primeira fração é 4/6, ou seja, 4 em cima e 6 no nosso denominador. Então, se observarmos, eu posso aqui pensar em um número que eu posso dividir tanto 4 como 6, certo? Então, se eu pensar em um número, eu posso lembrar do número 2, porque 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu consigo dividir. Então, nossa primeira fração ela é possível, eu consigo simplificar. Na nossa próxima fração, eu tenho 7/5. Eu não consigo simplificar essa fração, porque não existe nenhum número que seja divisível por 7 por 5. Então, ela é impossível, não tem como simplificar, certo? 3/4 também é impossível, porque eu não consigo. E a nossa última fração, que é do exemplo, 3/9. Se eu pensar no número 3, eu posso dividir 3 por 3 e 9 por 3, que daria 1/3. Então, 3/9 é possível, é uma fração possível de ser simplificada. Então, vamos a mais exemplos. Então, eu trouxe aqui a fraçãozinha 4/6, que é a que a gente já tinha visto anteriormente. Eu trouxe aqui para que vocês consigam ver na prática o que eu acabei de falar. Então, quando eu divido por 2, eu vou colocar o nosso numerador dividido por 2, que vai dar 2. E o denominador, então, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu obtive uma nova fração, ou seja, a fração reduzida da primeira, que será 2/3. Então, 2/3 ela é a fração irredutível de 4/6, certo? Então, eu não consigo mais dividir, não tem como simplificar mais do que isso. Então, quando eu chego numa fração a qual eu não consiga mais simplificar, ela é chamada de fração irredutível. Vamos a mais um exemplo. 3/9, que eu também já tinha colocado anteriormente. Então, 3/9 eu vou dividir por 3. Então, quando eu faço essa divisão, o nosso numerador, 3 dividido por 3 dá 1. E o denominador, 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu obtive 1/3. Logo, 1/3 é a fração irredutível de 3/9. Simples, não é? Vamos a mais um exemplo. 8/12. Então, eu posso ler assim, 8/12 avos. Sempre que o nosso número que tiver no denominador for um número maior do que 10, eu vou colocar a palavrinha avos, certo? Então, vai ficar 8/12 avos. Então, eu vou simplificar essa fração. Então, eu vou perceber que os dois números são pares. Então, eu vou dividir por 2. Quando eu divido 8 por 2, dá igual a 4. E 12 dividido por 2 dá 6. Então, eu obtive 4/6 na fração. 4/6 eu consigo simplificar ainda, não consigo? Então, eu vou simplificar novamente por 2, porque o 4 e o 6 são números pares. Então, quando eu faço essa divisão por 2, eu vou obter 2/3. 2/3 não dá mais para simplificar, então eu já terminei. Vou parar por aqui. Então, 2/3
vai ser a fração irredutível de 8 sobre 12 avos, certo? Mas eu tenho também um métodozinho mais fácil de encontrar para que a gente não fique dividindo várias vezes. Então, vamos conhecer. Através do máximo divisor comum, o MDC, que a gente já aprendeu em outras aulas. Então, eu tenho aqui no nosso exemplo a fraçãozinha 6 sobre 18 avos. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, vou identificar que 6 e 18 são números pares. Então, dá para dividir por 2. Só que eu quero encontrar através do MDC. Então, eu vou encontrar os divisores de 6 e os divisores de 18. Então, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. E os de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Como já vimos na outra aula, o MDC, a gente vai procurar o maior, né, que é o máximo, o maior divisor comum entre eles. Então, se a gente observar nos divisores de 6 e de 18, o maior número que eu tenho nos dois, que é comum, é o número 6. Vocês concordam? Então, o MDC de 6 e 18 é 6. Então, eu já encontrei qual é o número que é divisível por 6 e por 18, que através dele eu vou encontrar a fração irredutível. Então, vamos dividir? Então, vamos lá. Vamos pegar o numerador, que é 6. 6 dividido por 6 dá igual a 1. E 18 dividido por 6 dá igual a 3. Então, a nossa nova fraçãozinha vai ser 1 terço. Logo, 1 terço é a fração irredutível de 6 sobre 18 avos, certo? Eu acho mais simples fazer pelo MDC, mas aí fica a critério de cada um, tá bom? Tem também como encontrar a fração equivalente, ou seja, uma fração que equivale ao mesmo valor, tá certo? Então, eu coloquei aqui uma fraçãozinha irredutível, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou multiplicar. Então, vou multiplicar primeiro pelo número 2. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador. Então, 3 vezes 2 e 4 vezes 2, que equivale a 6 oitavos. Certo? Então, 6 oitavos é uma fração equivalente de 3 quartos. Eu posso também multiplicar pelo número 3. Então, quando eu multiplico 3 por 3 e 4 por 3, eu vou encontrar 9 sobre 12 avos, que é uma fração equivalente de 3 quartos. E eu posso também multiplicar pelo número 4. E eu vou encontrar 12 sobre 16 avos, certo? Então, quando eu faço essas multiplicações, eu vou encontrar as frações equivalentes, ou seja, quando eu simplifico essas frações, eu vou encontrar a fraçãozinha 3 quartos, tá certo? Então, era essa, meus amores, a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Tenham todos bons estudos, beijos e até a próxima aula.